obrigada, Sra. Presidente. Esta declaração política não pode começar sem reiterar a veemente expressão de protesto. O Ministro das Finanças cancelou a sua presença no Parlamento marcada para hoje para anunciar aos jornalistas como é que os cidadãos vão ficar mais pobres. Foi a terceira vez que Vítor Gaspar cancelou a sua presença no Parlamento, recusando ser confrontado pelos deputados e deputadas eleitos pelos portugueses e portuguesas com os resultados das suas políticas. Era aqui, perante os representantes escolhidos pelo povo, que devia estar a anunciar as novas medidas de austeridade e não escondendo-se do contraditório como se não fosse responsabilizável pelo desastre desta política de empobrecimento forçado. Um primeiro-ministro que diz que será sempre ele a dar as más notícias e depois se esconde atrás do Ministro das Finanças. Um Ministro das Finanças que esconde as más notícias dos representantes dos cidadãos. É este o Governo, um Primeiro-Ministro que se esconde atrás de um Ministro e um Ministro que se esconde da democracia. É a imagem de um Governo perdido. Senhoras e senhores deputados, 2 meses depois de um consultor do Primeiro-Ministro, António Borges, anunciar em direto a sua vontade de extinguir um dos canais públicos de televisão, não se conhece ainda a posição do Governo sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão. Mas enquanto nos dizem que Miguel Relvas ainda está a estudar, o Ministro demitiu já um Conselho de Administração da RTP e nomeou outro, sem explicar porquê e sem sequer submeter o seu candidato ao crivo da fiscalização parlamentar. Este delírio governativo exige realidade e a realidade impõe-se. Sabemos hoje que o Governo planeou a extinção da RTP2 a partir de janeiro próximo. Guilherme Costa, ex-administrador da RTP, confirmou nesta Assembleia, na semana passada, que não só a extinção do segundo canal generalista estava prevista, como foram já cancelados todos os conteúdos para o próximo ano. É a política do facto consumado. O Governo nada diz sobre o que pretende fazer do serviço público de televisão, fazendo-se ignorante perante as declarações do consultor Borges. Mas, enquanto isso, vai fechando a porta à espera que alguém apague a luz na RTP. Jorge Vémans anunciou ontem a sua demissão de diretor da RTP2 porque, nas palavras do próprio, a matriz da RTP2 está totalmente em causa. Há um problema na decisão do Governo. Isto é ilegal. O Ministro devia ter estudado melhor o assunto. A lei da televisão exige 2 canais de acesso livre e gratuito. E não, esta não é uma questão que se possa modelar a belo prazer do Ministro Relvas. O Governo está legalmente obrigado a garantir um segundo canal com conteúdos próprios e uma grelha própria. E não havendo em outubro uma grelha definida, está-se na prática a garantir que chegamos a janeiro com o segundo canal extinto. É um Governo fora da lei que quer um canal público nas mãos dos suspeitos do costume. O Bloco de Esquerda apresentou um requerimento a pedir a presença da nova administração da RTP, presidida por Alberto da Ponte, no Parlamento, para esclarecer se está ou não a planear o enterro de um dos canais da RTP ao arrepio da lei e do próprio programa do Governo. CDS e PSD, com todo o desplante, chumbaram esta pretensão e impuseram a lei da rolha. Ou seja, há uma decisão já confirmada de extinção da RTP2, uma decisão que já provocou a demissão de 2 administradores do grupo da RTP, mas a maioria prefere esperar até o facto de estar consumado para a administração finalmente prestar declarações sobre o cadáver do serviço público. Senhoras e senhores deputados, a responsabilidade da oposição é apresentar alternativas responsáveis à atrapalhada autoritária do Governo. O Bloco de Esquerda avançou nesta legislatura com uma proposta de alteração do modo de nomeação da administração da RTP, uma proposta que garanta a autonomia do Serviço Público de Rádio e Televisão, uma proposta que impede, seja que governo for, de demitir e substituir a seu bel prazer a direção da RTP, garantindo a supervisão pública da nomeação através do Parlamento. Estamos convictos de que a obrigação de encontrar um consenso que permita chegar a uma maioria qualificada para a nomeação do responsável pela RTP
E a ligação dessa escolha a um plano estratégico claro para a RTP obrigará os responsáveis políticos a escolher quem dê garantias mínimas de imparcialidade e tenha um perfil adequado ao serviço público. A escolha democrática do Presidente do Conselho de Administração da RTP é condição para garantir a autonomia e independência dos canais públicos de rádio e televisão. Chamamos por isso à responsabilidade não apenas os partidos da oposição parlamentar, mas também o partido da coligação, que às vezes até gosta de brincar à oposição. Porque lembramos-nos bem que o CDS fez promessas. Promessas de dignidade, de bem público, de serviço público, de rádio e televisão, e não pode agora voltar atrás. É também sua obrigação assumir a responsabilidade de acabar com qualquer possibilidade de instrumentalização da RTP por um qualquer governante. Aceitar aceder, como querem Relvas e o seu consultor, aceitar que a RTP seja cedida a interesses de amigos de uma plutocracia internacional e acabar com a pluralidade garantida pelo serviço público. Querem os senhores ceder a isto? Assumam a responsabilidade. Aceitam a extinção da RTP2? Aceitam que Portugal seja o único país sem serviço público de televisão? Aceitam a autonomização da RTP Madeira e Açores? Aceitam que um governo tenha poder para demitir e nomear presidentes da empresa sem dar explicações a ninguém? Aceitam a privatização da RTP? Aceitam ainda mais limites à pluralidade da comunicação social em Portugal? Aceitam tratar o serviço público de rádio e televisão como um negócio de mercearia das privatizações de António Borges? Apoiam as decisões do ministro Miguel Relvas? É bom que clarifiquem agora, porque daqui a 3 meses estarão de volta a esta Assembleia para prestar contas por uma decisão ilegal, um serviço público dilacerado e uma negociata entre amigos com aquilo que é público. A democracia exige transparência, exige clareza e exige respostas e exige-as agora, disse.